Após o capítulo 1060 de One Piece, tornou-se praticamente unânime para a fandom que o sonho do Luffy seria uma festa gigantesca, um banquete que envolveria todo mundo. Porém, nós não concordamos com essa ideia, e nesse vídeo buscaremos explicar o porquê de ela não fazer sentido. Eu sou Gustavo Nunes, você está no canal Ato 42 e esse é o nosso quadro Ato Teoria. Primeiramente, vamos explicar de onde veio essa teoria. No aniversário de 21 anos de One Piece, Oda deu uma entrevista para o jornal The Yomiuri Shimbun. E nessa entrevista, ele disse que gostaria de terminar One Piece com uma grande festa. E por causa dessas palavras, todos vieram com essa ideia de que esse grande banquete seria o sonho do Luffy. E as reações do pessoal do bando também foi um incentivo muito forte dessa teoria, porque eles ficaram divididos. Alguns ficaram, caramba, como que pode esse sonho? E os outros, aqueles que são mais festeiros, ficaram, caramba, uau, nossa, incrível. Só que não foram todos esses baladeiros que gostaram do sonho do Luffy no primeiro momento. Nós temos o Usopp, por exemplo, que ele fica completamente preocupado. E nós sabemos que o Usopp gosta de uma festinha também. E o Zoro também ficou bastante receoso. Ele ficou tipo, como assim, Luffy? E teve gente que disse que eles ficaram receosos desse jeito porque eles estariam preocupados com a logística da festa. Mas isso não faz sentido nenhum. O bando nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Eles nunca se preocuparam como faria uma festa. Eles foram lá e simplesmente fizeram todas as vezes. E o Zoro ainda por cima? Como é possível? Vocês acham que o Marimo, aquele que sente o cheiro da bebida a quilômetros de distância, ficaria preocupado com a logística quando ele teria bebida de graça e bebida suficiente para o mundo inteiro? É óbvio que não. Ele com certeza ficaria muito feliz. Ele ia estar lambendo os beiços ali na hora se ele pensasse nisso. E muitos tentam reforçar essa teoria da festa porque lá no capítulo 585, que foi muito especial porque nós tivemos o juramento entre os irmãos, que foi o momento em que o Luffy, o Ace e o Sabo se tornaram irmãos de fato, compartilhando um copo de saquê. Então esse copo de saquê, esse compartilhamento seria uma festa entre os três irmãos. Seria uma festa logo depois do sonho. Porém, o Luffy nem sabia desse ritual do saquê. Foi o Ace que sugeriu ele. Então o Luffy nem estava ligando muito para ter uma festa logo depois do sonho dele. E nós vemos também que um banquete ocorre apenas alguns dias depois desse juramento entre eles. E muita gente pode tentar justificar esse atraso do real banquete que eles tiveram, porque a gente não pode ter tudo aquilo que queremos na hora que queremos. Principalmente com esses irmãos que tinham uma vida muito difícil, não é porque eles queriam um banquete que eles teriam um. Só que se a gente for olhar o primeiríssimo capítulo de One Piece, nós veremos que o Luffy não liga tanto para uma festa, apesar de ele gostar muito, não é o real interesse dele. No primeiro capítulo, nós temos um banquete para comemorar a coragem do Luffy ao ele conseguir cortar o próprio rosto para entrar na tripulação do Shanks. Só que o Luffy nem liga para essa festa, ele só quer ir para o mar com seu melhor amigo e a sua inspiração, Shanks, o Ruivo. Tá todo mundo lá comemorando a festa e o Luffy só tava querendo mostrar como ele era capaz e ele tinha o soco com a força de um canhão. E os olhos do Luffy só brilham de fato quando ele ouve sobre as grandes aventuras e a imensa liberdade que um pirata tem. E é nessa ideia de liberdade que entra o contexto da promessa que o Luffy fez quando criança. Quando o Sabo vai lá e conta o sonho dele, ele diz querer viajar o mundo e escrever um livro para que ele possa inspirar as próximas gerações a tomar a iniciativa de mudarem o seu próprio destino, de serem livres, de deixar a sua linhagem. Ele não queria ser um nobre. Da mesma forma, o Ace quer mostrar para o mundo que ele é o maior de todos. Ele não quer ficar preso no nome do pai. Ele quer mostrar que ele é uma pessoa grandiosa e capaz. Ele quer mostrar que merece estar vivo. Ele quer mudar o destino que a sua linhagem novamente impôs para ele. Então, ambos os irmãos querem ser livres para criar o próprio destino. E é justamente nessa linha que está a nossa teoria para qual é o sonho do Luffy. Se você está curioso para saber qual que é, a gente fez um vídeo, está lá no capítulo 1600 de One Piece, basta clicar nesse link que está aparecendo aqui em cima. Então, sabendo de toda essa situação, sabendo que ambos querem ser livres para criar o próprio destino, por que raios o Luffy falaria que o sonho dele é criar um banquete? Não tem muito sentido narrativo. É lógico que o Luffy sempre nos surpreende com as falas dele, ainda mais com a sua infantilidade, com a sua criatividade. Ele sempre está nos surpreendendo com suas falas, mas aí também já seria demais. Provavelmente, quando ele contou seu sonho, ele disse que queria ser o rei dos piratas, mas esse seria apenas um passo para o seu sonho real, que envolveria a liberdade. Então entra a pergunta, precisa ser o rei dos piratas para fazer essa festa em uma escala global?
Naturalmente, o Luffy precisa ter uma influência gigantesca no mundo para fazer com que todas as pessoas do planeta comemorem ao mesmo tempo. E realmente, se você se tornar o rei dos piratas, você será a pessoa mais importante do mundo. Todos os holofotes estarão sobre você, todos estarão olhando para você. Porém, o que acontece com Gold Roger quando ele encontra o One Piece? As pessoas ficam felizes por ele? Não, as pessoas começam a caçá-lo. Ai, mas o Luffy é super carismático, todo mundo adoraria fazer um banquete com ele. Isso é verdade, o Luffy tem um carisma absurdo, mas não seria todo mundo que gostaria de fazer essa festa com ele. O Luffy, ele é como se fosse uma encarnação do Gold Roger nessa nova geração. Ele é aquele que teve essa vontade herdada. Então, assim como o Roger, seria mais provável que as pessoas quisessem caçar o bando do Luffy. Então seriam basicamente apenas os amigos que o Luffy fez pelo caminho que aceitariam ter essa confraternização com ele. Mas vocês percebem como já reduziu do mundo inteiro para apenas os amigos, já reduziu drasticamente esse grandioso sonho do Luffy? Lógico, seria muito bonito ver os amigos comemorando, mas perto da grandiosidade do mundo inteiro, isso aí estaria muito reduzido. Não seria algo tão grande comparado a essa magnificidade que tem o One Piece. Então seriam apenas os seus amigos e ele comemorando. Mas precisaria o Luffy ser o rei dos piratas para os seus amigos toparem fazer uma festa com ele? Já que o negócio vai ser à distância de qualquer jeito, vai ser um banquete online, vai ser uma festa office. Por que ele já não liga direto para as pessoas, para os amigos dele que ele fez e já fala, vamos fazer agora um banquete aí todo mundo junto? Já que não cabe todo mundo numa ilha só, ia ter que ser desse jeito, ia ter que ser de uma forma remota. Mas Gustavo, você tá falando que não teria então como todas as pessoas comemorarem junto com o Luffy ao mesmo tempo, todas as pessoas do mundo? É lógico que teria, meu caro otaku leitor, é lógico que teria. Porém, a gente te mostrar como, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de comentar, se inscrever, porque isso aí ajuda muita gente a continuar com o nosso trabalho. Então agora que você já se inscreveu, porque você não tá me enganando, vamos continuar com o nosso vídeo. Então teria como todas as pessoas comemorarem, fazer esse banquete junto com o Luffy? Teria. Lógico que não seriam todas exatamente. Os inimigos do Luffy, por exemplo, não iam ficar do lado dele. Não seriam esses vilões convertidos pelo herói bonzinho. Nós não teríamos isso em One Piece. Mas ainda assim, a imensa maioria, esmagadora maioria das pessoas do mundo poderiam estar ao lado do Luffy. O Oda pode fazer uma situação televisionada por um mundo inteiro no arco final, assim como aconteceu em Marineford. Pode ser que essa luta final tenha ideais tão maravilhosos que todo mundo que esteja assistindo fique do lado do Luffy e no final queira festejar com ele. Pode ser que todas as pessoas do planeta tenham essa noção e queiram realmente ter essa festa. Isso aí dependeria bastante do acaso, mas pode acontecer, assim como aconteceu com o Bug televisionando tudo de Marineford. Mas seria preciso ele ser o rei dos piratas para isso? Não, não seria preciso. Era mais fácil o Luffy virar marinheiro, assim como seu avô queria, criar uns contatinhos no governo mundial e assim criar um feriado internacional. Contrastaria com a personalidade do Luffy? Sim, porque o Luffy quer a liberdade, ele não quer estar preso. Mas ainda assim seria muito mais fácil do que se tornar o rei dos piratas. Ele já tem as conexões que o seu avô, que é um cara muito grande, ele poderia criar outras. Nós podemos ter algum outro rei, algum streamer, algum cantor de K-pop, sei lá, falando que vai querer fazer essa comemoração com todo mundo ao mesmo tempo, querer marcar uma data com todas as pessoas do mundo. E pode ser que aconteça também, não precisa ser o rei dos piratas. Essa ideia do feriado é muito melhor do que simplesmente a ideia do banquete. Porque se nós tivermos apenas um banquete One Piece, o Luffy seria só um promotor de eventos. O que adiantaria ter um banquete uma única vez no mundo e no outro dia todo mundo está lá na miséria de novo, na sua mesma vida. Teria que ser uma data comemorativa que seria lembrada todo ano, para lembrar todas as pessoas do porquê elas estão fazendo isso. Então apenas um banquete, simplesmente por ele ser, não agregaria em nada para a nossa história. Não daria esse peso todo que tem One Piece. Porém, mais do que isso, surge a pergunta. O Gold Roger era tão carismático quanto o Luffy, e eles possuem o mesmo sonho. Então por que ele mesmo não fez esse banquete? Será porque ele não conseguiu unir todas as raças? Pode até ser, mas ele só percebeu lá no final do trajeto dele que ele teria que fazer isso para conquistar o seu sonho? Ah, mas eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Naturalmente, o Luffy criança não teria a capacidade de entender que teria uma ligação muito maior por trás para ter esse banquete. Mas o Luffy adulto não é burro, ele certamente perceberia isso, e o Roger também. Mas é justamente por essa festa combinar tanto com a personalidade do Luffy e do Roger que essa teoria tem tanta credibilidade.
Completaria essa grandiosidade do Luffy ter todas as pessoas do planeta comemorando junto com ele. Seria um último capítulo muito lindo, e esse banquete com certeza vai acontecer. Mesmo que não seja com todas as pessoas do mundo, mas apenas com os amigos do Luffy. Esse capítulo vai acontecer de fato, esse banquete vai ocorrer. Mas esse não precisa ser o sonho do Luffy. Esse raciocínio do One Piece terminar com um banquete, igual o Oda disse na entrevista, e o sonho do Luffy ser um banquete, não tem uma relação imediata. Eles não se ligam apenas de você conectar as duas ideias. Tem uma ponte por trás disso e ela não se encaixa. Pode parecer que elas estão realmente muito conectadas, mas não está tanto assim. Quando o bando chega em uma ilha, em nenhum momento eles pensam que vamos chegar naquela ilha só para fazer um banquete. Vamos fazer amigos lá e vamos fazer um banquete no final com todo mundo. Eles chegam numa ilha, veem que ela está com problemas, ajudam todo mundo e então sim, eles vão lá e comemoram. Eles festejam toda essa reviravolta, felicidade, sacrifício e expurgação do mal que assolava aquelas pessoas. Essa festa pode ser uma consequência do verdadeiro sonho do Luffy, o que faria mais sentido, já que todos os banquetes foram uma consequência das boas ações que o Luffy fez por onde ele foi. Lógico, se o Oda no final falar que o sonho do Luffy realmente é um banquete, a gente não vai poder fazer nada, só aceitar. Então aí sim poderíamos afirmar que o Luffy só foi para as ilhas para fazer um banquete no final, o que é um pensamento muito estranho. Mas essa seria meio que o objetivo do Luffy ao ir para aqueles lugares. Porém, nós temos ainda um outro problema. Apesar do Oda ter dito que quer terminar One Piece com um banquete, será que ele vai realmente terminar assim? Com toda certeza teremos um banquete para comemorar tudo o que aconteceu em One Piece. Mas será que essa vai ser a cena final do nosso tão amado mangá? Ai Gustavo, você está dizendo que o Oda vai mudar de ideia? Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Pode ser que isso realmente aconteça. Muito provavelmente o Oda vai mudar de ideia. E por quê? Nessa mesma entrevista, o Oda disse que em 1 ano e meio ele queria que o Luffy já tivesse 10 companheiros. Mas vezes depois de 21 anos, o Luffy ainda continua com 9 integrantes no bando dele. E por que isso acontece? Porque a história tem vida própria. Nem mesmo o Oda consegue controlá-la. Então, mesmo que ele planeje algo, é impossível ele dizer se aquilo vai realmente acontecer ou não. Muita gente acha que o criador de uma história é onipotente, mas ele não é. Ele não consegue controlar totalmente o personagem. O Oda até mesmo disse que se ele soubesse tudo o que o Luffy fosse fazer, tudo o que a história agregaria, ele não teria nada para contar pra gente, porque seria apenas ele fazendo algo. E isso não teria tanta importância, o Oda fazendo, do que o personagem sendo criado por si só, o personagem nos ensinando e ensinando a ele mesmo. Porém, ainda mais do que isso, os arcos nunca terminam em um banquete. Ai, Gustavo, mas sempre tem uma festa. É verdade, sempre tem uma festa. Mas não é ali que o arco termina. O arco sempre acaba com um bando voltando para o mar. Você pode conferir isso no último capítulo oficial de todos os arcos. Isso acontece quando a Nami entra oficialmente pro bando no capítulo 95, naquela cena arrepiante de Alabasta em que todos levantam a mão para Vivi. Ocorre quando eles estão indo embora de Skypiea. E nós poderíamos falar isso de todos os arcos, basta olharmos. E por que os arcos sempre acabam com eles voltando para o mar? Você poderia pensar que isso é simplesmente para termos uma introdução ao novo arco. Só que isso seria reduzir demais a grandiosidade que é One Piece. Se você pensar que esse é apenas um simples recurso narrativo, você estará deixando de lado, você estará acabando com uma das principais mensagens de One Piece. E qual seria ela? Ela vem do maior antagonista de toda a história. Ela vem de Marshall de Tite, numa cena muito bacana em que ele diz o seguinte: o sonho das pessoas não tem fim. Então por que eles voltam para o mar no final de cada jornada, criando assim uma jornada nova? Porque as aventuras não podem ter fim. Foram elas que deixaram esse brilho no olho do Luffy no primeiro capítulo. É por causa delas que o sonho não acaba. Se o sonho do Luffy fosse um banquete e o One Piece terminasse assim, o sonho dele teve fim. Tudo estaria acabado. Tudo que o One Piece construiu não teria valido de tudo. E não é isso que a obra propõe. Eles devem necessariamente voltar para o mar. Eles poderiam ir para o espaço também, mas aí já seria uma teoria para outro vídeo que nós vamos fazer logo mais. E por que o Luffy e o seu bando devem ir para o mar? Porque o mar representa a vida. Ele possui momentos de calmarias e turbulências, de felicidades e de tristezas. Então, enquanto a vida do Luffy continuar, ele deve estar sempre no mar. Da mesma forma, enquanto estivermos vivendo, devemos aguentar as tempestades, aproveitar os banquetes que temos pelo caminho
e continuar vivendo os nossos sonhos, porque eles não têm fim. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e também comentar aqui embaixo. Além disso, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias pelas caixinhas de perguntas e pelo direct. Agora sim, chegamos no final. Um forte abraço, meu caro Taco Leitor. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E assim se fecha as cortinas de mais um ato. Tchau!